tema muito importante hoje. E quando falamos de liderança, nós temos que definir o conceito bíblico, porque senão, quando alguém fala liderança, você pode pensar numa coisa e eu penso em outra coisa, né? Ou a Bíblia fala de uma coisa e você está pensando outra coisa, né? Porque existem muitos modelos de liderança no mundo, muitos conceitos de o que é ser líder, o que é liderar, né, gente. Quando alguém fala a palavra liderança, muitos homens imaginam um trono, né? Eles vão sentar naquele, se eu sou líder, eu sento no trono e eu baixo decretos, né, para todo mundo. Você faz isso, você faz aquilo, vem para cá, me traz uma água, né, faz aquilo. Você senta lá no trono fazendo ordens, dando ordens. E a gente pode resumir esse conceito pela ideia de que o líder deve ser servido, né? Ele está lá, ele lutou para chegar lá, então quando ele chega lá, ele deve ser servido para quem está embaixo dele. Esse é um conceito muito popular, talvez é um conceito maior que os homens têm de liderança. Mas, irmãos, nós temos que entender que quando Jesus fala liderança, ele tem um conceito radicalmente diferente. Em vez de um trono, ele está falando de uma bacia de água e uma toalha. Então você troca o trono pela uma bacia de água e uma toalha. Em vez de ficar só dando ordens, só que o líder não vai dar ordens, que não vai, né, fazer o que o líder faz, mas que também vai se envolver com quem ele está lidando, investindo sacrificialmente para melhorar o caráter e a vida do seu seguidor. Então a gente pode resumir esse conceito por essa frase: o líder deve servir. Então você tem de um lado o trono, o líder deve ser servido. E você tem do outro lado uma bacia de água e uma toalha e o líder deve servir. E esse é mais um modelo que, quando Jesus fala de liderança dentro do lar, dentro da igreja, é essa ideia de ser líder que serve os outros. Ele fala sobre isso em Mateus 10, ou em Marcos 10, dá licença. Abre a sua Bíblia, Marcos 10. E não é a única vez que ele vai falar isso, porque os discípulos não entenderam isso. Ele tinha que falar isso várias vezes, né? Os discípulos estavam sempre brigando entre si sobre quem vai ocupar os tronos ao lado de Jesus, né? Eu quero ser o lado direito, o lado esquerdo, eu quero ter maior posição. E numa dessas ocasiões, quando Tiago e João tinham a ousadia, né, junto com a mãe deles, de pedir as posições mais próximas, os outros discípulos ficaram indignados. Mas é só porque eles chegaram primeiro, não porque os outros não estavam pensando a mesma coisa. Então Jesus chama todo mundo em Marcos 10 para conversar. Versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade, liderança do estilo do trono. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai Celestial, te agradeço hoje por ter dado uma viagem segura para todos nós aqui. Também nos dado um tempo, apesar de ser chuvoso, é confortável.
Obrigado, Pai, por Pastor Roberto, Dona Jane e os outros que trabalharam para deixar o lugar aqui preparado. Pelo esforço de todo mundo de vir no feriado para ter confraternização, sim, mas também de sentar debaixo da Tua Palavra. E pedimos, Pai, que a Tua Palavra hoje possa trabalhar nossos corações, porque o mundo hoje precisa de líderes do estilo de Jesus. Precisa de líderes que entendem que posições de liderança não são para aproveitar, mas para servir os outros. Seja dentro do lar, seja na igreja, seja em outros lugares, que possamos ser, Pai, homens, líderes que vão liderar servindo os outros. Que Teu Espírito possa usar a Tua Palavra hoje, Pai, hoje de manhã, amanhã e à tarde, para impactar os nossos corações. Que nós possamos olhar no espelho da Tua Palavra e ver onde nós precisamos mudar. Porque sempre quando, Pai, nós encontramos com a Tua Palavra, devemos estar prontos para mudanças. Prontos para admitir áreas em que nós precisamos ser modificados, transformados por Teu Espírito. Peço, Pai, que o Senhor possa me ajudar a pregar claramente. Mais tarde, Pastor João também. Nós não queremos, de alguma forma, obscurecer a mensagem da Tua Palavra. Queremos pregar claramente para que o Teu Espírito possa ter liberdade de realizar a obra que Ele quer fazer no nosso meio hoje. E por essa obra que Ele vai fazer, nós Te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Jesus aqui fala para seus discípulos que no reino dele, entre os seguidores dele, vai ter um novo conceito de liderança. Vai ser o líder que serve, o líder que dá para os seus seguidores. E ele ilustrou isso na noite antes da sua crucificação. Jesus não ficou só falando. Ele deu uma ilustração disso naquela última noite, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Pensa sobre isso. Enquanto você está pensando, abre para João capítulo 13, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Pensa sobre isso. Jesus é Deus. Ele merecia ser servido. Se há um ser no mundo que merece ser servido, é Jesus. Por Ele ser Deus, por Ele ser o Criador de todos nós. Mas Ele fez o que ninguém esperava aquela noite. Ele levantou da mesa, tomou uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E os discípulos estavam em choque. Por quê? Porque o que Jesus estava fazendo era trabalho reservado para o escravo menos importante da casa. E Jesus estava se humilhando para servi-los. Sentado novamente, ele explicou a lição, começando no versículo 13, João 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, primeiro ponto aqui. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus reconhece que ele realmente merecia ser servido, Eu sou o líder de vocês. Os discípulos costumaram chamar Jesus de mestre. A palavra era usada de professores respeitados. E em chamar Jesus mestre, os discípulos estavam reconhecendo que eles eram alunos e ele é o professor. O Senhor tem o que ensinar, nós temos o papel de aprender. Mas reconheceram também que Jesus era mais do que só o mestre. Também chamaram Jesus de Senhor.
significa proprietário, alguém que tem controle de uma pessoa. Então, reconheceram que Jesus era muito mais do que só um excelente professor. Reconheceram que ele era proprietário das suas vidas. Ele tinha direito, não somente de ensinar, mas de controlar as suas vidas. Então, como mestre e como Senhor, ele merecia ser profundamente respeitado e servido. Ele tinha esse direito, era o direito dele. Mas no seu segundo ponto que Jesus faz aqui, ele vira o conceito humano de liderança de cabeça para baixo. E demonstrou novamente como os pensamentos de Deus são diferentes do que os nossos pensamentos. Porque ele diz, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus fez o inesperado de um grande líder. Ele se humilhou de tal maneira que lavou os pés sujos dos seus seguidores. Trabalho reservado para o mais baixo escravo. Em vez de esperar ser servido, que era o direito dele, serviu. E tendo esclarecido a lição, Jesus fez a aplicação para seus discípulos. Se eu, sendo mestre e senhor, fez isso, então vocês devem fazer a mesma coisa com os outros. Significa que Jesus estava mandando os discípulos literalmente lavar os pés dos outros? Sim, se for necessário. Mas não é só isso, não é limitado só isso. É muito maior o princípio que ele está desenhando aqui. Se Jesus, sendo perfeito e poderoso Senhor, se humilhou para servir os outros, até nos serviços mais baixos e sujos, então seus seguidores devem fazer a mesma coisa. Os discípulos de Cristo, nós hoje que somos salvos, nós devemos ser caracterizados por essa atitude de ver as necessidades e supri-las, se está em nossas condições. É uma atitude que todo filho de Deus deve ter, mas especialmente quem Deus coloca em liderança. Jesus está falando aqui com os discípulos, que daqui a pouco vão ser o quê? Os líderes da igreja que vai nascer em pouco tempo. É importante para ele que eles entendem isso. Daqui a pouco, eles não sabem que daqui a pouco vão ser os líderes, os apóstolos da igreja. Não sabem disso, mas ele quer que eles entendam que quando chega lá, e você é o cabeça, né, da igreja aqui, você é liderando os povos ali, que você tem que fazer com essa atitude de serviço. Irmãos, gostar ou não gostar, Deus tem criado você para ser líder. Deus criou homens para ser líderes. Seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja na comunidade, seja na rua, seja na política, seja onde que for. Ele nos criou para ser líderes. Agora, alguns vão ser líderes bem visíveis, né? Outros não. Alguns vão ser líderes de grandes grupos, outros vão ser líderes de poucas pessoas, mas não deixa de ser líder. Mas cada um deve levar sua responsabilidade e liderar a sério. Hoje em dia, nossa cultura está atacando isso, né? Está diminuindo o papel do homem como líder. Isso não quer dizer que as mulheres não têm a sua posição, a sua função, né? Mas Deus deu para nós o papel de ser líderes, e isso começa dentro de casa. Hoje à tarde, Pastor João vai expandir essa ideia dentro do ambiente da igreja. Mas tudo começa dentro do lar, porque a igreja é formada de famílias, e cada família tem líderes, né? E o líder da família deve ser você, deve ser eu. Se você não tem família ainda, não desliga, pode ser que lá na frente você tenha. Ou você pode ter influência em alguém que tem. Então, só porque você talvez não tenha família hoje, não quer dizer que lá na frente você não vai ter. Presta atenção daquilo que a palavra de Deus
diz. Deus tem nos dado o privilégio e a responsabilidade de ser líderes em nossos lares. Mas, infelizmente, irmãos, muitos maridos cristãos ainda vivem o conceito do trono. Né? Vivem o conceito do trono. Chegam em casa depois do serviço para sentar no trono e dar ordens. Né? Ter seus pés lavados. Receber comida, né? Ainda vivem muito disso. Mas nós devemos viver o conceito da bacia e de água e uma toalha. Devemos ser líderes servindo dentro de casa. Quando estudamos o papel do marido e do pai, o ensino de Efésios 5 e 6 sempre vai surgir, porque é o texto. Né? Então vamos abrir para Efésios 5 e 6. Efésios 5 é um dos textos básicos em que Deus, através da caneta de Paulo, desenha para nós o perfil não só do marido, do pai, mas da mulher, do servo, do chefe. Aqui Deus descreve as responsabilidades básicas de cada membro da família. E ele começa com uma declaração fundamental no capítulo 5, versículo 18. Nós não temos tempo hoje para fazer uma... mas eu vou rápido aqui. Mas entenda que isso não começa no versículo 22. Nós erramos quando a gente começa só no versículo 22. Começa, na verdade, em versículo 18 e para cima. Porque a ordem que é dada em versículo 18 é fundamental para o que segue. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Filho de Deus, nós devemos sempre estar cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Aí que vale uma outra mensagem. Mas eu vou resumir, né? Resumindo, o cristão cheio do Espírito é dominado pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. Ele obedece tudo que o Espírito o ensina da palavra de Deus. É um homem obediente à palavra. Porque quem inspirou a palavra é o Espírito. Então, depois dessa ordem, Paulo descreve como um cristão completamente obediente ao Espírito é, como ele parece, como é o perfil dele. Versículo 19, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui nós temos um perfil básico. Pessoa que é dominado pelo Espírito, o homem que é controlado pelo Espírito, é alguém que se expressa no louvor correto. O seu culto gira em volta de Deus e não em volta dos seus gostos e interesses. Ele é grato por tudo. Ele vive agradecendo a Deus por tudo que acontece, porque é convencido da eterna bondade de Deus, a eterna bondade de Deus. E em versículo 21, uma frase que muitas vezes as pessoas passam por cima, indo para versículo 22. Ele está sujeito aos outros irmãos. Interessante que essa ideia chega logo antes, a discussão do lar, né? O desenho da lar. O que significa aqui sujeitando-vos? Sujeitar. Essa palavra tem fundo militar. Quando o homem entra no exército, ele voluntariamente abre mão de quê? Seus direitos. Quem fez já sabe disso, né? Uma vez que você assinou o papel, chegou lá, você pode dizer, hoje eu quero um hambúrguer com cheeseburger com fritas. Hoje eu quero trabalhar
de 12h às 5h. Hoje eu quero dormir mais tarde. Tem esse direito? Não, quando você entra, e não é que seus direitos são tirados, ok? Você entra sabendo disso. Você está cedendo os seus direitos para fazer parte daquele grupo, né? De pertencer às forças armadas. Você faz parte de um grupo de soldados e o grupo, irmãos, se torna mais importante do que o indivíduo dentro dele. Então, se sujeitar uma outra pessoa é uma decisão pessoal, não é uma decisão obrigatória, não forçada. É algo que você cede, alguma coisa que você dá para o outro. Então, o cristão dominado pelo Espírito reconhece que ele agora faz parte do corpo de Cristo e que os interesses do grupo, da igreja, do corpo de Cristo são mais importantes do que os interesses dele. E o cristão dominado pelo Espírito está mais preocupado com as necessidades e desejos dos seus irmãos em Cristo do que os seus próprios desejos e interesses. Não é o caso de um irmão forçando ou obrigando o outro a servi-lo, mas de um irmão se oferecendo em serviço aos outros. Da vontade dele. Agora, no versículo 22, então, Paulo começa a aplicar essa submissão cristã e começa com o relacionamento mais básico, o relacionamento entre marido e mulher. Agora, se as esposas devem demonstrar seu desejo de servir através da sua submissão ao marido, então o marido deve demonstrar seu desejo de servir sua esposa através do seu amor. É isso que diz aqui, em versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a mulher como a próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de por si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Deus nos chama, irmãos, para um altíssimo padrão de amor dentro do lar. Ele não simplesmente diz que nós devemos amar as nossas esposas, mas ele diz em versículo 25 que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, a pergunta que nós temos que fazer é o quê? Como Cristo amou a igreja. Isso é o caminho que então eu preciso andar com a minha esposa e que você precisa andar com sua esposa. Cristo amou a igreja, nós, mesmo quando não era amável. Não é isso que Romanos 5,8 diz? O que diz Romanos 5,8? Alguém tem decorado? Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele nos amou com amor tão profundo, quis tanto o nosso bem, que Ele se sacrificou, se entregou por nós, nós ainda sendo pecadores. Nós fomos criados, irmãos, para ter comunhão com Deus, né? O ser humano. Fomos criados para glorificar a Deus. Então, o nosso eterno bem só pode ser achado na presença de Deus. Nós fomos criados para isso. Mas nosso pecado nos separou de Deus e por nós mesmos não íamos chegar ao céu.
A gente estava conversando sobre isso em nossa igreja, que Romanos 3:23 tem a ideia ali, né, que todos erraram o alvo. É o que literalmente significa a palavra do pecado ali. Só que não é errar o alvo no sentido que o alvo está aqui e eu estou atirando flechas e está caindo por todo canto. Não. É errar o alvo no sentido que eu sei que o alvo está ali e eu estou tirando flechas para lá, para cá. Não ali. Eu não quero atirar flechas para lá. É uma rejeição total, né, da glória de Deus. Estávamos perdidos em nossos pecados, correndo para um futuro no lago de fogo, pagando o preço dos nossos pecados. Era justo esse futuro nosso. Mas Deus não quis isso. E João declara que Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E, irmãos, não foi algo que Deus Pai obrigou Deus Filho a fazer. Porque Jesus, em João capítulo 10, várias vezes fala: eu dou a minha vida. Ninguém tira de mim, eu dou. Quando eu chego lá na cruz, não é o soldado romano que vai tirar a minha vida. Eu dou a minha vida, eu dou o meu sangue por vocês para ter salvação. Então, como Cristo amou a igreja, com o amor que sacrifica, gastando a sua própria vida pelo bem da igreja quando ela não merecia. E é assim, homens, que nós precisamos servir, amar as nossas esposas. Seu amor para com sua esposa não depende dela. Não depende dela. Há tempos quando sua esposa não é tão amável, vamos ser honestos. E ela pode dizer a mesma coisa sobre a gente. Tem dias quando nós não somos muito amáveis, tanto eu como a minha esposa. Talvez você tenha uma esposa desobediente a Deus, ou até uma esposa que não é salva ainda. Ela não age em acordo com a palavra de Deus. Ela só quer cuidar da vida dela. O que você faz numa situação dessa? Amar como Cristo ama. A ordem aqui em Efésios 5 não é amar sua esposa quando ela é amável. A ordem é de amá-la como Cristo amou a igreja. Quando ela é amável e quando ela não é. Quando ela está andando direitinho e quando ela não está. Não importa. E vejo aqui o alvo de Cristo em amar a igreja. Em versículos 25 e 27, para apresentar a maridos amai, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As palavras santificar e purificar deixam muito claro que a igreja, nós somos impuros ainda, não estamos no estado final que nós vamos estar na eternidade. E que Cristo, no seu amor, trabalha para nos purificar, nos santificar. Ele está promovendo o crescimento espiritual na igreja, e está salvando a igreja de um estado triste, e a desenvolvendo até no futuro, ela será gloriosa, completamente santa, uma igreja que possa agradá-lo em perfeição. Nós merecemos esse trabalho de amor em nossas vidas? Não. Mas Jesus, usando a palavra dele, através do Espírito dele, purifica as nossas vidas, ajudando-nos a crescer em santidade. Irmãos, eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor desde o dia em que eu conheci Jesus Cristo como meu Salvador.
Não por causa de mim, mas por causa do trabalho dele na minha vida. Pelo contato da palavra dele na minha vida. Como ele usa outras pessoas, circunstâncias, usando a presença do Espírito Santo. Ele está trabalhando na minha vida e hoje eu sou um homem muito mais rico do que 10 ou 15 anos atrás. Não estou falando de rico de reais e dólares, estou rico espiritualmente falando. Sou um homem mais rico e mais feliz por causa da atividade de Jesus Cristo em mim. Mas as nossas esposas podem dizer isso sobre nosso contato com a vida delas. Sua esposa pode dizer, eu sou uma pessoa melhor, eu estou crescendo na minha vida, especialmente a minha vida espiritual, por causa do envolvimento do meu marido na minha vida. Como Cristo se sacrificou para promover a salvação e o crescimento espiritual da igreja, nós precisamos nos sacrificar para promover o crescimento espiritual das nossas esposas. Como Cristo investe no desenvolvimento da igreja, eu preciso investir no desenvolvimento da minha esposa. Então, o marido, nós, que somos controlados pelo Espírito, nós temos que reconhecer que fazemos parte de um relacionamento íntimo com a nossa esposa, que eu preciso ajudá-la a crescer em Cristo. Eu sei que o trabalho é de Deus, mas Ele quer me usar no processo. Nós precisamos reconhecer que eu devo servi-la, encorajá-la no seu andar com Cristo. E que eu devo ser o exemplo para ela seguir. Não adianta falar para ela, esposa, vive para Deus, mas eu estou vivendo para mim. Como é isso então na prática? Algumas sugestões. Você ora diariamente por sua esposa? Não há pessoa no mundo, não deve ter alguém no mundo que conhece sua esposa melhor do que você. As suas fraquezas, as suas necessidades, as lutas que ela tem. Quem é o indicado de orar mais por ela é você, o marido. Sou eu, por minha esposa. Você compartilha com sua esposa o que você está aprendendo no seu estudo da palavra? Você a encoraja a compartilhar o que ela está aprendendo? Quando isso acontece, irmãos, é muito gostoso. Quando nós compartilhamos o que Deus está ensinando um ao outro. Mas é nós que devemos promover isso. Você gasta tempo escutando sua esposa. Essa é uma maneira muito simples de servi-la. Mulheres precisam ser escutadas. Não sei quantas vezes eu tenho sentado aqui. Eu tenho a minha esposa e 3 filhas. Então eu tenho aprendido como escutar mulheres. Né? E às vezes elas resolvem problemas só falando. Não sei quantas vezes uma das meninas entrar no meu escritório e falando, pai, eu preciso conversar com você, eu preciso do seu conselho. Tá bom, senta. E pela próxima meia hora ela fala, eu falo nada. Ela blá 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 blá, e no fim, obrigado, pai, agora eu sei o que fazer. Beleza. Eu não sei o que aconteceu, mas mas eu escutei, e ela só precisava isso, alguém para sentar e escutar, e a minha esposa não é diferente, sua esposa não é diferente. Ela precisa de alguém que escute sobre a vida dela, sobre as lutas, sobre tudo, e às vezes ela resolve problemas ali mesmo. Ajuda dentro de casa. A casa é de vocês, não deve ser somente a responsabilidade dela de manter tudo em ordem. Isso aqui é a maior parte, sim, mas não mata ninguém a ajudar dentro de casa. Maneira de servir. E a gente pode falar muito mais, mas ainda temos que chegar aos fios.
Então eu sei, irmãos, que nunca vamos chegar à perfeição de amor aqui na terra, né? Mas será que nós estamos nos esforçando para demonstrar ao máximo possível o amor de Deus para com as nossas esposas? É uma maneira de servi-las. Estamos as servindo em amor sacrificial, estamos sendo líderes como servos dentro de casa. E aí que começa, eu preciso servir a minha esposa. Mas se Deus também tem me dado filhos, ou tem lhe abençoado com filhos, a nossa responsabilidade estende ainda mais. Deve ser o líder servo também para seus filhos. Capítulo 6 de Efésios, versículo 4. Diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos a responsabilidade de servir, irmãos, nossos filhos, em ser ativos na vida deles, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E hoje eu não tenho tempo para entrar profundo no que significa, de desenvolver essa ideia de disciplina e admoestação, o que Paulo diz aqui. Então, em vez disso, quero sublinhar o maior alvo que devemos ter como pais: ensinar nossos filhos a amar a Deus. Está incluído aí, você vai usar disciplina, vai usar admoestação dentro disso, mas se você não entender o alvo, para onde você vai com seus filhos, não adianta. No fim do seu ministério como líder de Israel, Moisés resumiu o alvo fundamental da vida em 2 sentenças, em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Milhares de anos depois, um estudioso perguntou a Jesus sobre o alvo principal do homem. E sabe o que Jesus respondeu? Em Marcos capítulo 12, ele citou Deuteronômio 6. Marcos capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, segundo Jesus, o maior alvo divino para qualquer homem ou mulher não tem mudado desde a época de Moisés. Não mudou. É o mesmo. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, É amar a Deus com tudo que você é, na verdade. É um amor que consome a sua vida. Então, quando alguém ama Deus assim, ele vai amar as outras pessoas também, como ele mesmo. Então, se esse é o maior alvo para o homem, então o maior alvo dos pais é de ter filhos que amam a Deus de todo o coração. Criar filhos que têm como prioridade amar a Deus é mais importante, irmãos, do que criar filhos que têm boa saúde, ou que têm um diploma de uma universidade reconhecida, ou que têm um serviço de carteira assinada. Não que essas coisas não sejam importantes, mas estão muito embaixo do alvo muito maior, que é criar filhos que amem a Deus. Então, se isso é o maior alvo dos pais, a nossa responsabilidade é criar, educar filhos que amem a Deus dessa maneira. Moisés, lá em Deuteronômio 6,
teve o cuidado de dar orientações para os pais. Em Deuteronômio 6, versículo 4, repetindo aquela ordem: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, em primeiro lugar, amar a Deus com todo o seu ser precisa ser o alvo pessoal do Pai, né? Porque Moisés disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro, Pai. Não adianta ensinar isso para os filhos se você não está vivendo isso, ou pelo menos, né, se esforçando a viver isso. O que você pensa de um médico que dá uma bronca porque você está acima do peso, mas ele quase não cabe atrás da escrivaninha dele? Você vai levar a sério o programa de exercício? Talvez você vai ser gentil com ele, mas saindo de lá, joga fora. Por se ele nem mesmo vive isso. Mas agora, encontro com um médico que está em forma, que pratica tênis, ou basquete, ou futebol, e fala isso, é outra coisa. Por quê? Porque ele vive o que está dizendo para você viver. Não é diferente, irmãos, dos nossos filhos. Vai ser muito difícil nossos filhos aprenderem a amar a Deus com todo o seu ser se não vejam isso primeiro na vida dos pais. E quando eu falo pais, estou dizendo nós, os homens. As mães são importantes também, mas eles têm que ver isso no pai. Eles precisam ver que nós cremos que amar a Deus acima de tudo é o alvo mais importante da vida. É ensinar pelo exemplo. Eu sei que você tem que ensinar em outras maneiras. Aí que Paulo entra com admoestação e disciplina. Mas o exemplo é o que impacta ainda mais. Depois que você tem isso como alvo para a sua vida, você deve aproveitar todas as oportunidades que tem, que o dia oferece para instruir seus filhos no caminho. Aí que Moisés diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Dá a ideia do dia todo. Quando a vida apresenta uma oportunidade de ensinar seu filho algo sobre amar a Deus, aproveite, fica ciente, fica ligado. Ensinar, recomendar acima de tudo. Nossos filhos, a gente tem que repetir várias vezes, porque a gente aprende assim. Isso já significa que nós precisamos ter um relacionamento com nossos filhos. Precisamos conversar com eles sobre vários assuntos. Não é só, o conceito de trono, de baixar decretos para nossos filhos. Eles têm que nos obedecer, eu sei disso, é Efésios 6:1, Essa faz parte do papel deles. Mas não é só isso. É de sentar ao lado deles, entendendo seus pontos de vista, ou escutando novamente, entendendo os problemas que estão enfrentando e ajudando-os a ver soluções aqui. Significa que nós precisamos ser participantes na vida dos nossos filhos. Como nós vamos servi-los se nós estamos participando na vida deles? Quando Deus nos ensina alguma coisa, como eu compartilho com a minha esposa, eu também devo compartilhar com meus filhos. Eu devo ensiná-los o que eu estou aprendendo do dia a dia de Deus. Quando Deus nos dá uma resposta de oração, eu preciso compartilhar isso com os meus filhos. Eles precisam ouvir que Deus é realmente importante para mim e que Deus está agindo na minha vida hoje. Ele não é o Deus só do Velho Testamento e só do Novo Testamento e depois
de ter escrito o Apocalipse, ele não trabalha mais. Não, eles precisam saber que na vida do eu, Natan, Deus tem agido. E eu posso falar da minha própria vida, vezes que eu vi Deus trabalhando, mexendo comigo, resolvendo problemas, respondendo orações. Nós não temos tempo hoje de manhã para ir lá, mas Salmo 78 fala muito sobre isso, de passar para a próxima geração aquilo que eu aprendi na minha geração. Não só da Bíblia, eu preciso passar a Bíblia sim, isso é o mais importante. Mas junto com o ensino da Bíblia, eu preciso passar minha experiência com Deus para meus filhos. Ensinar através de falar, de conversa, de exemplo, nós temos que impactar nossos filhos para a eternidade. Exige tempo? Exige. Mas vale a pena o investimento que você faz. Para dar uma direção bíblica para seu filho, para ajudá-lo a entender que amar a Deus é o mais importante. Ser pai hoje não é fácil. Ser marido hoje também não é fácil, mas na verdade nunca foi, né? Se você é um pai de verdade, um marido de verdade, não é fácil. Para ser um homem que lidera bem, segundo o padrão bíblico, nós precisamos de coragem, precisamos de paciência, precisamos de amor. Mas principalmente precisamos ser homens que ensinam e vivem a palavra de Deus. Precisamos ser homens maduros que entendem que ser líder em nossas famílias é ter espírito de um servo, observando as necessidades e pedindo que Deus nos use em supri-las. É ser ativamente envolvidos na vida dos nossos filhos e na vida da nossa esposa, para que os alvos de Deus sejam alcançados neles. Então, irmão, seja um homem maduro. Seja um líder bíblico. Seja um homem que serve a sua família em amor. É o que as famílias estão precisando. É o que a igreja precisa. É o que Deus exige de nós. Não, na verdade, não é uma opção. É o perfil que Deus desenhou para nós. E nós precisamos receber esse perfil e viver para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado que junto com a responsabilidade nós temos os recursos divinos. Aquilo que temos visto na Tua Palavra, o Senhor não exige que nós praticamos e vivemos isso sozinhos, porque nós não temos como viver isso com a nossa própria força, nossa inteligência. Só trabalhando junto com o Senhor nós vamos conseguir viver dessa forma. Sendo servos das nossas esposas, dos nossos filhos, líderes dentro de casa, prestando atenção nas necessidades que tem, liderando com amor. Ajuda-nos, Pai, fazer os ajustes necessários. Se estamos vendo hoje que não estamos sendo exatamente isso, que o Senhor possa fazer com que nós nos curvamos diante de Ti para pedir perdão, também diante, né, de pedir perdão da nossa esposa ou dos filhos, e ter o compromisso de ser um pai bíblico, um pai que é líder sim, mas que encara isso como oportunidade de servir. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de Te engrandecer. Em nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.
Então, irmãos, vamos ficar em pé, esticar os